Mateus capítulo 5. Vamos continuar o que iniciamos na semana passada. Nós estamos numa série sobre a vida de Jesus. Já terminamos de falar dos milagres. Estamos agora falando do seu ensino. E estamos nos baseando no mais famoso a parte do seu ensino, que é chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E nós escolhemos então o capítulo 5 para refletir nas bem-aventuranças. E semana passada já falamos algumas delas e hoje vamos concluir as bem-aventuranças. Semana que vem eu já estou indo já para a parte da vida de Jesus, julgamento, traição, julgamento e a sua morte e ressurreição. Já terminando essa série aí com em torno de 16 semanas, 16 partes, vamos estar fechando essa série aí sobre a vida de Jesus. Vamos ler então a palavra de Deus, Mateus 5, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos ter uma palavra de oração. Sim, estamos com a tua palavra, meu Deus, aberta. Jesus, queremos ter assim a sensação nesse momento de estar naquele dia que o Senhor proferiu essas palavras aos seus discípulos. Ajuda-nos a ler essa palavra nesse instante e meditar para a nossa vida ensinos tão preciosos de como ser uma pessoa feliz nessa terra, uma pessoa bem-aventurada. No teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, como eu já falei, nós falamos semana passada, iniciamos sobre o ensino de Jesus, falamos da primeira bem-aventurança, que são os humildes de espírito, né? A humildade, talvez por ser já, a humildade é a primeira das virtudes, né? Por isso que talvez ela venha em primeiro lugar. Bem-aventurados humildes, né? É tão bom a gente andar com pessoas humildes, né? Não importa o grau de conhecimento, o grau financeiro, importa, a pessoa era uma pessoa humilde. E tem pobre que é orgulhoso, e tem rico que é humilde. Então a gente sabe que é tão bom a gente desenvolver e pedir que possamos pedir a Deus que nos ajude a ser humildes. É uma grande virtude. A segunda bem-aventurança é os que choram. Semana passada falamos desse choro espiritual, de você vir num culto às vezes e sair lágrimas dos seus olhos quando você ouve a palavra, não porque eu estou pregando, mas qualquer pessoa que estivesse pregando, mas porque você tem um coração sensível ao pecado que vive na sua vida. Você chora no seu carro, você chora na sua casa lendo a palavra, você chora diante da mazela do mundo, das notícias desse mundo. Você tem um coração quebrantado, que chora. Você está vivendo essa vida com Deus. Também nós falamos bem-aventurado os mansos, né? Vivemos dias que uma pessoa briga no trânsito e tira um revólver e mata o outro porque gritou, falou alguma coisa, ou num jogo de futebol porque um time venceu, pega um taco de beisebol e mete na cabeça do outro. Vivemos em guerra. E quando Jesus fala aqui sobre ser manso, falamos semana passada,
É quando você tem força, mas a sua força está domesticada. Você é uma pessoa que sabe se controlar. Você é uma pessoa que sabe agir na hora certa. Você tem força, mas a força, você domina aquela força. Você domina a sua língua. Você domina as suas palavras, as suas atitudes. E por último, nós falamos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? O cristão é aquele que ele é uma pessoa justa, ele é uma pessoa honesta, ele quer ver a justiça, mesmo que às vezes isso traga para ele uma perca financeira, perca um cliente, perca até um amigo, mas o que é justo, ele tem fome, ele tem sede de justiça, e a gente deve se lutar pelas causas sociais, pelo direito dos mais fracos, pela justiça social de forma em geral. E hoje vamos avançar para os misericordiosos. Vamos ler juntos o versículo 7? Vamos ler lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então vamos partir daqui agora hoje. Misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é sentir a dor do outro, tentar aliviar a dor do outro. Misericórdia é sentir a mesma dor, é você ver uma pessoa numa situação difícil e você se compadecer, você tem misericórdia dela, você sentir a miséria daquela pessoa também. Jesus Cristo foi um grande exemplo de uma pessoa misericordiosa. Ele fazia um milagre, mas ele não deixava as pessoas com fome. Ele disse para os discípulos: vocês mesmos agora dão de comer. Não vamos mandar esse povo para casa com fome. Vamos ver que eles têm carência de pão também, não só do pão da vida, mas do pão físico. Jesus curava pessoas, abraçava crianças, prostitutas que eram excluídas, leprosos, ele sentia compaixão, ele tinha misericórdia. Ele não era uma pessoa que vivia numa classe distante dos que sofrem, não. Ele se sentia parte dos sofredores, ele se envolvia. E um grande exemplo na palavra é o bom samaritano, né? É um grande exemplo de misericórdia. Vocês conhecem a história, a parábola do samaritano. Ela é muito forte, porque Jesus faz uma crítica, como disse o Anderson Freire, não sei sua religião. O sacerdote religioso não fez nada. O levita religioso não fez nada. E o samaritano, que era um povo que não se dava com o povo judeu, ele fez. Ele fez. Então, Jesus aqui está dizendo uma coisa para nós muito forte nessa passagem, e que o Gandhi leu esse sermão aqui do Mateus 5, 6, 7, o Sermão da Montanha, e Gandhi falou uma coisa: se os cristãos fossem 24 horas por dia, o que Jesus ensinou, eu seria um cristão. Então, a gente sabe o que é certo, mas a gente muitas vezes não vive. E Jesus falou isso para aquele povo da época: vocês sabem o que é certo, o sacerdote sabe, o levita sabe, mas não fazem. E o bom samaritano fez. A Bíblia fala, irmãos, que a gente deve ser uma pessoa generosa, amorosa. A gente deve repartir com os que menos têm o que nós temos. A Bíblia fala um texto interessante em Atos 10. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus. Interessante isso aqui. As tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus. Interessante que aparece esmolas no texto bíblico. Tem um outro texto também em Mateus 25, que Jesus está falando o seguinte: Jesus, quando foi que a gente viu? Quando foi que a gente não fez nada por você? Ele disse: quando vocês não fizeram por aqueles pequeninos
vocês também não fizeram por mim. Apartai-vos de mim, malditos. Interessante, como se Jesus fosse aquela pessoa que mais precisa de nós, o próprio Cristo estivesse ali representado. E Jesus fala sobre isso aqui: bem-aventurado os misericordiosos, porque receberão, alcançarão misericórdia. Um dia pode ser eu e você que precise de ajuda. Um dia pode ser eu e você que estejamos na mesma situação daquele que venha nos pedir ajuda. Mas se nós um dia ajudamos, um dia vamos ser ajudados também. Isso está dizendo aqui, os que são misericordiosos também vão receber misericórdia. Receberão exatamente o que estão dando. A Bíblia fala muitos outros textos: a alma generosa prosperará, aquele que empresta e se compadece não será abalado. Isso está lá em Salmo, em Provérbios. A Bíblia fala: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Irmãos, o Espiritismo, ele é a religião das obras. E nós às vezes achamos assim: não, porque obra não salva, o que salva é a fé. É verdade. Mas se você é salvo, as obras acompanham. Se você é salvo, você tem que ter um coração misericordioso. Não, porque eu não preciso ajudar ninguém, porque eu não preciso disso para ser salvo. Então nós estamos muito longe do que Jesus estava dizendo para nós, do que é salvação. Temos que ser, se nós somos salvos, as obras nos acompanharão. Versículo 8, vamos ler juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, porque verão a Deus. O alvo da nossa vida, gente, é ver a Deus. Esse é o alvo da nossa vida. Mas para ver a Deus, tem que ter pureza de coração. Mas não é uma fachada, não é um verniz, não é uma roupa bonita, roupa de crente, cara de crente, não é isso. É coração, é interior, é algo que ninguém vê. Jesus criticou muitos fariseus. Jesus chamou ele de sepulcros caiados. Por dentro, por fora era bonito, eram tudo pintado de branco, mas lá dentro, todos os corpos em decomposição, era um sepulcro caiado. Um coração puro não quer saber se o pastor está olhando, se alguém está olhando. Ele vive na vida dele, em casa. Ele é o mesmo na igreja, ele é o mesmo em casa. Ele é o mesmo no trabalho. Se ele se emociona no culto, ele se emociona no quarto dele quando ele ora. Ele se emociona quando ele está dentro de um carro, ou dentro ouvindo uma música. Ele tem um coração sensível, ele é limpo de coração. Ele não é aparência. Hebreus 12 fala assim: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Se não tivermos um coração puro, gente. E o coração puro, gente, talvez hoje você fez várias coisas que desagradam a Deus. Mas amanhã começa um novo dia. E você amanhã tem a oportunidade de começar de novo com Deus. Um coração puro. Se você errou, amanhã você pode acertar. O bom da palavra é essa, que Cristo, ele nos dá chance. Ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia ele se renova, e nós podemos amanhã então ser uma pessoa melhor, ser um limpo de coração. E assim vamos vê-lo. Um dia vamos ter condição de entrar nos céus, veremos face a face, podemos ser um cidadão do reino, porque o nosso coração aqui já é limpo. Ou se não é, está em processo de limpeza, ou está se limpando diariamente. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado. Tem uma música de criança, fala assim: o sabão, Silene, lava o meu rostinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quer lavar meu coração. Não adianta externo, é interno.
é algo interno, é algo com Deus, é algo fora da iluminação, das luzes. Não, é lá no quarto. Os pacificadores, vamos ler o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador, gente. Gente, o mundo está em guerra. Nós vemos aí notícias, atentados, homens-bombas lá em Jerusalém, brigas. Agora mesmo teve um acidente, último agora acidente de avião. Os terroristas estão dizendo que foram eles que fizeram essa tragédia. É um mundo de guerra, mas nós somos chamados para levar a paz. Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas morreram. Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas morreram. Se houver uma terceira guerra mundial, vai ser quanto? 90? 120 milhões? E há uma diferença entre trégua e paz. A trégua, vamos dar uma trégua, vamos dar um tempo da guerra. Isso é trégua. Nós não temos que buscar a trégua, nós temos que buscar a paz, resolver o problema, se abraçar, dizer, se eu errei, me perdoa. Vamos parar com essa guerra, vamos parar com essa violência, essa discussão, essa contenda. Gente, aconteceu um tempo atrás uma situação comigo, na minha família, problema familiar, de relacionamento, e fiquei magoado com a situação. Falei com uma pessoa da minha família, e ela me tratou mal. Cheguei em casa e falei com a Bel, Bel, minha vontade, Bel, é nunca mais olhar na cara dessa pessoa da minha família. Minha vontade é nunca mais não ir em festa de Natal, em aniversário, em nada. Eu não quero ver mais. Mas aí eu fui dormir, e vem a palavra de Deus e começa a falar com a gente. Vem o Espírito Santo, começa a falar. No outro dia, na hora do almoço, eu estava na casa da pessoa, almoçando com ela já. Eu não quero viver em guerra. Não quero viver, não quero ter inimigo, gente. O que depender de vós, diz Paulo, tem de paz. Tem pessoas que não querem ver com você. Você procura, você pede perdão, você vai lá e diz, olha, vamos resolver. Não quero. Tudo bem, mas o que depender de você, dá um passo. Vai atrás. Busca. Procura resolver. Não fique uma vida de guerra. Jesus é chamado príncipe da paz. Quando Jesus nasceu, diz que os anjos diziam, paz na terra. Está lá em Lucas capítulo 2. Jesus disse assim, deixo-vos a minha paz. A paz, gente. Olha, se somos um discípulo de Jesus, temos que ter paz. Interessante que as meninas estão briguentas. Eu vi uma reportagem, eu ia passar um vídeo, mas vai demorar, nós temos um horário para finalizar. Brigas em escola. As meninas estão briguentas, a violência cresce, casos de violência, a agressividade feminina, quadro amarelo. Um estudo da Unesco mostra que 86 mil alunas já agrediram alguém no colégio. Questionado se haviam batido em alguma colega da escola no último ano, 10% das meninas disseram que sim, contra 24% dos meninos. Está aumentando as meninas violentas, briga de puxar o cabelo, de MMA, soco na cara. O que antes era coisa de menino, menina está brigando também. E pior que eu quero saber, você que é adolescente aqui na igreja, se você está no meio da briga e você fica assim, vai. Ou se você é um pacificador que vai dizer, deixa disso, gente, não, para com isso. Não, você para aí, não. Qual a sua postura? Porque a reportagem que eu assisti, dizia que a briga começa porque os amigos da sala botam fogo. Os amigos da sala incendeiam, incentivam, dizendo, não, ela mexeu, ela merece, ele merece apanhar. Se não fossem os amigos, às vezes nem tinha.
Versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, gente, porque serão chamados filhos de Deus. Se você é uma pessoa briguenta, você não é um filho de Deus. Você pode ser uma criatura, Ele criou você, mas filho você não é, você não se parece com Ele. Você não tem a autenticidade de filho. Você está dando vergonha ao seu pai espiritual se você fizer isso. E por último, os perseguidos por causa da justiça. Vamos ler o versículo 10 a 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Gente, uma coisa aqui que Jesus falou, e nós temos que estar preparados, que nós vamos ser perseguidos, gente. Nós vamos ser perseguidos, porque é dos perseguidos que é o reino dos céus. Jesus termina as bem-aventuranças falando de perseguição. E se você ver a história da igreja, toda a história da igreja houve perseguição. Por exemplo, lá o apóstolo Paulo sendo perseguido, Estevão, os discípulos de Jesus, o próprio apóstolo Pedro, tantos discípulos. Depois, se você pegar mais aqui na Idade Média, na Reforma, muita perseguição, né? Muitos morreram queimados, perseguidos. Lutero viveu a vida dele num castelo, escondido, porque foi perseguido. Se você olhar agora, tem países como a Coreia do Norte, que tem cristãos sendo perseguidos. E pode ser que amanhã, aqui no Brasil, nós tenhamos perseguição também, por ser um cristão. E nós temos que estar preparados para o que diz aí, ó, versículo 11, veja aí, injúrias. Você pode ver que vai aparecer essa palavra injúria aí. O que é injúria? Jogar na cara de alguém palavras cruéis. Isso é injúria, uma acusação. Vai aparecer também a mentira, versículo 11. Vai aparecer também, no versículo 11, aí, se você observar, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, a palavra mentira, mentindo, falarem mal, disserem todo mal, né? Disserem todo mal. A gente tem que estar preparado. Imagine você, adolescente lá, você jovem, você que vai ser perseguido talvez um dia por causa da sua fé. Você que vai ser perseguido na sua casa, porque agora você é evangélico. Você vai ser perseguido na escola, na faculdade, no trabalho. Eu como pastor, talvez daqui um dia tenha um gravador aqui no culto. Eu estou fazendo uma pregação, receba a intimação. Porque eu fui homofóbico numa pregação minha. Daqui uns dias pode ser que aconteça. A gente não está livre dessas coisas. Porque a palavra de Deus é a mesma, sempre foi. A sociedade vai mudando algumas coisas, alguns valores, vai se adaptando às novas regras. E nós vamos ficar aonde com a palavra? A gente vê a perseguição, ela no Brasil ainda ela é muito pequena, mas pode se agigantar. E para encerrar, versículo 12 diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Interessante, pessoal. Exultai, sabe o que é exultai? Exultai é uma grande alegria. Ou seja, se você está sendo perseguido, não porque você fez uma coisa errada, não porque você não está preso porque você roubou, não, você está respondendo um crime por causa da palavra de Deus, ou você está sendo injustiçado por causa da palavra de Deus, você está sendo excluído por causa da palavra de Deus. Você deve exultar, deve se alegrar, porque você está fazendo o que diz a palavra: melhor obedecer a Deus do que aos homens.
Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu fico imaginando essa galera lá na faculdade, quando chega aquele professor ateu na sala de aula, e começa a tirar toda a base bíblica, Deus não existe, é uma invenção, a Bíblia é ultrapassada, e está lá, o cristão lá sentado. Aí a gente se cala, porque se a gente falar, ô professor, eu sou evangélico, professor, eu creio na doutrina da criação, professor, eu gostaria que você respeitasse a minha fé. Por que aqui não pode falar sobre homossexual e pode falar de crente? Agora o professor vai te marcar, agora ele vai te perseguir, agora você vai para a prova final com ele. Mas a gente prefere ficar quieto, dizer, não, deixa os meus pontinhos no final da prova, deixa eu tirar 10, é melhor do que ser perseguido. E assim, os professor fala, desfala, e a gente não fala nada, e vai influenciando um monte de garotada na sala de aula, um monte de garotada ateu, não acredita em Deus, e a gente não tem coragem de se pronunciar, com respeito, gente, não é com respeito. Levanta a mão, professor, posso dar uma opinião? Posso falar um pouquinho? Pode falar, olha, eu acho que o senhor está enganado, porque a Bíblia é um livro de muito respeito, a Bíblia é o maior best-seller, a Bíblia alimenta muitas pessoas seguem a Bíblia, o senhor devia respeitar a minha fé. Não é desrespeitar, é respeitar com respeito, você se posicionar. Aí você vai exultar, você vai, diz a palavra, regozijai-vos, exultai, porque grande é o seu galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, perseguição não é nova, sempre existiu e sempre vai existir. Assim foram os profetas antes de vós, assim será com vocês agora. Assim será com vocês. O seu certificado de cristão, a sua genuinidade de um cristão, é a perseguição. Se você está sendo perseguido porque você é uma pessoa séria, honesta, que não aceita suborno, não aceita propina, e está sendo perseguido, exulte, agradeça a Deus, porque você está honrando o seu Pai, e você tem um grande galardão no céu. Amém? Vamos orar? Ajuda-nos, Pai, a viver essa palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a amar os teus ensinos, a guardar os teus ensinos, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a ser misericordiosos, a ser pacificadores, a ser, Pai, ter oportunidade de ser perseguido pelo teu bom nome. Pai, queremos sim, Jesus, ser mansos, chorar, tantas coisas, Pai, ser humildes. Queremos viver as bem-aventuranças. Usa-nos, Pai, como instrumento nas suas mãos. Usa essa igreja, usa as pessoas que aqui estão, para mostrar a esse mundo que é possível ter uma vida diferente, ser feliz, ser uma pessoa que exulta, sem muitas coisas que essa sociedade faz, vivendo o mundo de ponta cabeça. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.